Olá, estamos aqui no episódio número 13 do Direito em Pauta, o podcast de JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do quarto ano da graduação, eu sou Manuela Muniz. E eu sou Rafaela Romagnoli, do terceiro ano da graduação. E a pauta de hoje é Acesso à Justiça no Brasil e a Justiça Multiportas. Esse tema foi escolhido com dois principais objetivos. O primeiro é questionar como o acesso à justiça acontece no Brasil, se ele realmente é universal e como funciona. E o segundo objetivo é ajudar as pessoas que pensam que o sistema jurídico tradicional é o único caminho para a resolução de conflitos, apresentando o que ficou conhecido como justiça multiportas. Para isso, nesse episódio, nós iremos conversar com a professora Patrícia Ayub da Costa, doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, professora do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Londrina, professora do Programa de Mestrado em Direito Negocial da UEL, vice-coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Negocial da UEL, coordenadora do curso de especialização em Direito do Estado da UEL, supervisora da equipe de competições acadêmicas de arbitragem da UEL e advogada. Professora, é uma honra recebê-la por aqui. Muito obrigada, Manuela, muito obrigada, Rafaela, pelo convite. A honra é toda minha. Bom, professora, para começarmos, para nossa audiência que não está familiarizada ainda com o tema, a senhora poderia nos dar uma breve introdução sobre o que significa a justiça multiportas? Sim, vamos lá. Então, a justiça multiportas é uma terminologia que nasce na década de 70 com um professor de Harvard chamado Frank Sander, que ele pensa, né, o judiciário americano passava por uma crise também, que a gente fala muito em crise no judiciário brasileiro, mas essa não é um privilégio só nosso, né? Pelo contrário, é algo que acontece no mundo todo. E lá na década de 70, esse professor ficou pensando em como poderia viabilizar o acesso à justiça, considerando que as pessoas, em regra, conhecem o poder judiciário. Elas não conhecem, muitas vezes, os outros métodos de solução de conflitos. Então, o que ele idealizou? Ele idealizou que o judiciário seria essa porta de entrada, em que o próprio judiciário faria uma triagem dos casos e encaminharia para outras portas de solução de conflitos. Então, por isso que, na verdade, não foi o Frank Sander que, naquele momento, cunhou esse termo justiça multiportas ou tribunal multiportas. Foi na sequência, até numa entrevista que ele deu na época, a jornalista pegou e falou: então, tribunal multiportas, pensando, né, eu sempre brinco na alegoria mesmo, pensando que existem várias portas de solução de conflitos, de possibilidades de solução de conflitos. E que o judiciário, sem dúvida alguma, é a porta mais conhecida, é a porta que vem à mente das pessoas quando elas têm um conflito que elas, né, não conseguem resolver, e elas pensam, vou levar ao judiciário. Mas o judiciário, por ser capacitado, por ter pessoas capacitadas para compreender que nem todo conflito necessariamente precisa de uma sentença judicial, seria esse caminho de triagem, de dizer, olha, então aqui é uma situação que é possível resolver por conciliação, é possível resolver por mediação, e por aí vai. Então, com isso, nasce esse termo que hoje a gente usa, né, como tribunal multiportas ou sistema multiportas. No Brasil temos usado mais sistema multiportas. O Fred Didier, inclusive, lançou um livro há pouco tempo chamado Justiça Multiportas. Né? Então, esses são os termos aí que a gente mais usa para expressar essa ideia de que existem várias possibilidades, vários métodos de resolução de conflitos. Certo, professora. E com isso em mente, quais são os métodos de resolução de conflitos disponíveis hoje no Brasil, falando tanto, né, da justiça tradicional quanto dos métodos autocompositivos? Tá. Então, o Brasil, em termos de legislação, é bastante avançado.
nós temos previsão legal de utilização tanto de autocomposição quanto de outras formas de heterocomposição, como a arbitragem. E aí vamos só também, né, situar o nosso ouvinte aqui sobre o que é autocomposição e o que é heterocomposição. Para nós, juristas, é muito fácil falar esses termos, mas para as pessoas compreenderem, autocomposição é quando as próprias partes envolvidas num conflito resolvem o seu conflito. E isso pode se dar realmente sozinhas ou com auxílio, com um facilitador. E esse facilitador a gente vai dar o nome de conciliador, de mediador, de negociador, tá? Então, mas o que é importante entender? É que autocomposição vem de eu mesmo resolvo. E isso é incrível, né? Porque é a emancipação do ser humano, é a emancipação de cada um de nós enquanto sociedade civilizada para a solução desses conflitos de forma pacífica, dialogada, consensual. Então, buscando uma solução que encontre esse caminho de consenso. Só que nesse sistema multiportas, então a gente tem a autocomposição e a heterocomposição. Heterocomposição é quando eu delego a solução do conflito a um terceiro. E esse terceiro, ele não é só um aconselhador, ele não é só um facilitador. Ele é aquele que realmente, para quem foi dado o poder de decidir. Então, eu saio do consenso e entro num sentido de decidibilidade. Então, alguém que vai decidir o meu conflito. E a gente conhece bem a heterocomposição pelo caminho, que você chamou agora como justiça tradicional, que vai ser o judiciário, né? Então, o juiz, ele o processo judicial é uma heterocomposição, porque eu estou entregando o meu conflito para que um terceiro, o juiz, em nome do Estado, resolva o meu conflito. Mas para além da justiça estatal, nós temos também a arbitragem, que é heterocomposição, porque eu estou entregando para um terceiro resolver o conflito, mas esse terceiro não é um juiz, ele é um árbitro, e o árbitro é uma pessoa capaz, né, ou seja, civilmente capaz, e que tem a confiança das partes. E esse árbitro, na medida em que as partes entregam para ele a solução de um conflito, e é claro que não pode ser todo e qualquer conflito, a própria lei de arbitragem vai trazer a limitação com base nos direitos patrimoniais disponíveis, então as partes escolhem esse terceiro, e esse terceiro ele vai julgar o conflito, ele não vai só aconselhar ou dar um parecer, ele julga. Então, a decisão do árbitro equivale a uma decisão judicial, isso reconhecido pelo próprio Código de Processo Civil e pela lei de arbitragem. Então, assim, nós temos dentro, se a gente começar a fazer aqui divisões, então nós temos sistema multiportas, aí autocomposição e heterocomposição. Dentro da autocomposição, quais são os métodos mais conhecidos, né, mais falados, mais utilizados e que estão no nosso ordenamento jurídico? A conciliação, a mediação, a própria negociação, e aí, doutrinariamente, a gente vai entender que negociação, ela se subdivide em conciliação e mediação, muitas vezes, porque são técnicas negociadas, né? O próprio CPC fala ali nos artigos da conciliação e da mediação, que vão ser utilizadas técnicas de negociação, mas também podemos entender que a negociação é quando ela é direta entre as partes, e a conciliação e a mediação é quando eu tenho um terceiro ali para auxiliá-las, ele não tem o poder de decidir, mas ele é quem detém esse conhecimento a respeito das técnicas negociais e vai auxiliar as partes na solução do conflito. E temos também na autocomposição um método que é relativamente novo, que são os dispute boards, ou comitês de resolução de conflitos, que têm sido bastante utilizados na área de infraestrutura, especialmente grandes contratos complexos, de grandes obras, com administração pública envolvida, parceria público-privada, quando tem contratos de concessão, né? Então, também é um método muito bacana,
Na UEL a gente tem estudado cada vez mais sobre os dispute boards também, né? A gente brinca os DBs, a sigla. E, por outro lado, na heterocomposição, a gente vai estudar o próprio Poder Judiciário e a arbitragem. Então, hoje, todos esses métodos, professores, estão em algum lugar, em alguma lei? Sim, todos eles têm previsão legal. Todos eles são válidos, todos eles garantem ao cidadão a sua utilização com resguardo, né, com proteção de lei. Bom, professora, ante ao já brilhantemente elencado pela senhora, quais seriam as principais diferenças entre essa justiça tradicional e esses demais métodos considerados como esses métodos consensuais de conflito? Bom, o judiciário, acho que a maior parte, né, das pessoas tem pelo menos uma breve noção de como funciona. Então, e aí a gente vai trabalhar aqui com conceitos, né, Manu, que eu trabalho nas aulas, que é a cultura da sentença e a cultura da paz. Acho que esse é o grande ponto de discussão aqui. O judiciário é um meio totalmente pacífico de solução de conflitos também, né? Então, quando a gente fala pacífico, é não utilização de violência. Então, é um meio pacífico de resolução de conflitos. Mas no judiciário, eu estou entregando para alguém resolver o meu conflito e nós, brasileiros, assim, temos um pouco ainda o resquício de um certo paternalismo em relação ao Estado. Então, eu tenho um problema, eu não tento resolver o meu problema. Eu não tento dialogar com o meu vizinho, com o parente, com o fornecedor, com o consumidor, com o meu empregado. Então, nós não temos uma cultura voltada para o diálogo e a busca de consenso. Veja, aqui eu não estou dizendo que o brasileiro é violento, é agressivo, nada disso, mas nós não somos educados a trabalhar os nossos conflitos e a resolvê-los. Nós temos por costume entregar isso para o judiciário, né? Então, dizer, olha, judiciário, e o judiciário é o quê? É um dos 3 poderes. Então, Estado, resolva o meu problema, né? Pai, tô aqui, ó, eu tenho um problema, resolve ele para mim. E muitas vezes, inclusive, o processo é utilizado como uma ferramenta ou um mecanismo de vingança. Às vezes as pessoas até sabem que elas não têm o direito, que elas que é uma situação que não necessitaria ser levada para o judiciário, mas elas querem ser ouvidas, elas querem sentir que elas estão sendo vistas e ouvidas por alguém. É uma certa carência até, né, de resolução desse conflito. E de uns anos para cá, quer dizer, já tem muito tempo, mas nós temos, especialmente, né, ali nos anos 2000 para cá, uma mudança, inclusive legislativa, para mudar isso. Por quê? O que isso acarretou? E olha, são diversos fatores, aí eu acho que a gente podia fazer um outro episódio de podcast só para discutir isso. Mas assim, hoje nós temos mais de 80 milhões de processos em andamento, né, segundo o relatório do CNJ. Então, acho que o último ficou em 83 milhões. 83 milhões para um país de 220 milhões de pessoas é muito processo. É surreal. É inacreditável. Se o Frank Sender achava que tinha crise de judiciário nos Estados Unidos na década de 70, é porque ele não conhece o Brasil de hoje. Então, e o que o próprio Poder Judiciário tem percebido? É que, olha, nós não temos como resolver esses 83 milhões. Por mais que, e aqui eu não estou dizendo, fazendo uma crítica ao trabalho do Poder Judiciário, não. Eu acho que o Judiciário brasileiro trabalha muito, é muito produtivo, é competente, em regra geral, os juízes levam muito a sério, né? Existe toda uma estrutura para atender o jurisdicionado, mas são 83 milhões de processos. Em média, o judiciário teria que parar de receber processos e, com o que a gente tem de estoque processual, levaria 2 anos e meio com a quantidade de juízes e servidores que nós temos hoje para zerar o estoque.
Só que eu não posso ficar 2 anos e meio sem receber novas demandas, né? Sem receber novos processos. Então, o que o judiciário vem percebendo? Que esse pensamento de tudo levar para o judiciário para resolver não deu certo. Não é o melhor caminho, não é o caminho necessário muitas vezes. E isso fez com que, inclusive, o próprio CNJ movimentasse, né, a Resolução 125 de 2010, que é a resolução que vai falar da política judiciária de tratamento adequado dos conflitos, e dizer, olha, precisamos ter uma visão de adequação na solução do conflito. Então, nem todo conflito precisa ser julgado precisa ter uma sentença, né? Precisa ter uma decisão adjudicada, que a gente chama tecnicamente. Eu posso ter outras formas de resolução desse conflito. E a Resolução 125, ela é um marco muito importante nisso, porque é a primeira vez que o judiciário vai se preocupar em fazer uma política pública pensando nos meios autocompositivos, na conciliação e na mediação. A partir daí, 2015, nós vamos ter o Código de Processo Civil, a Lei de Mediação e uma reforma na Lei de Arbitragem. Então, vejo que 2015 eu falo que é o ano legislativo ali de alterações no nosso sistema de gestão de conflitos, né? Nós não tínhamos uma lei de mediação, foi a primeira vez, é a primeira lei de mediação no Brasil, de 2015. E o CPC, o Código de Processo Civil, ele também vai trazer no artigo 3º, nas normas que faz parte do primeiro livro do Código, né, das normas fundamentais do Código, ele traz lá o sistema multiportas no artigo 3º, quando ele vem e diz, olha, para além da decisão adjudicada, nós temos outros métodos consensuais que devem, inclusive, ser incentivados por todos os sujeitos processuais. E ali também, no parágrafo 1º, reconhece a arbitragem e diz, olha, a arbitragem deve ser utilizada na forma da lei. O que eu sempre brinco que nem era necessário estar ali, porque a lei de arbitragem é de 1996, é anterior ao Código. Mas está no Código de Processo Civil, então ninguém mais pode duvidar que a arbitragem também está aí, ela existe, ela pode ser usada, ela deve ser usada, né? Mas o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, eles são voltados para a autocomposição. Eles vêm e dizem, olha, Estado, né, juiz, promotor, advogado, todo mundo que participa do processo, todo mundo deve incentivar, deve, quando possível, resolver os conflitos por autocomposição. Então, aí eu acho que é uma virada de chave do ponto de vista legislativo. E nós vamos começar, então, a dizer que é uma contraposição da cultura da paz em contraposição à cultura da sentença. Que a cultura da sentença é essa busca incessante por alguém resolver o meu conflito. E a cultura da paz é uma cultura que vai dizer, olha, nós temos que buscar a pacificação social. E a pacificação social não necessariamente precisa advir, né, de uma sentença. Ela pode vir de uma solução negociada entre as partes. Ela pode vir do diálogo. E a cultura da sentença, então, ela é uma cultura dependente, né, em que eu não assumo a responsabilidade pelos meus atos. Eu entrego na mão de outro. E vejam, será que sempre é feito justiça? Porque o que a gente comenta e sabe, vocês já devem fazer estágio, o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, quem prova melhor é quem vence. Nem sempre quem provou melhor, necessariamente, é aquele que está certo. Mas é o que o juiz tem para entregar, porque o juiz está adstrito àquilo que foi posto nos autos. E muitas vezes, dependendo, gente, do conflito, dependendo das partes envolvidas, eu não preciso. Não seria necessário uma sentença. Ou muitas vezes a sentença, ela só eleva o grau de litigiosidade entre as partes. E vejam isso nos casos, né, de família, os processos de família. O quanto, eu brinco, o processo de família parece hidra. Você mata um, aparece 7.
né? Ela vai brotando cabeças ali. Então, você resolve, a sentença não resolveu? A sentença resolveu, ela determinou o divórcio, determinou a guarda, determinou a visita, determinou a pensão. E por que tem tanta revisional depois? Por que tem tanto questionamento? Ou seja, o que aquelas pessoas efetivamente tinham de conflito não foi resolvido. Isso é a cultura de sentença, a gente buscar para coisas que só vai ser resolvido quando aquelas pessoas realmente conseguirem retomar a comunicação entre elas, porque existe um vínculo que, apesar do conflito, vai continuar. Apesar da sentença, o vínculo continua. Então, a cultura da pacificação, ela vai olhar para isso, ela vai olhar para além de apenas dizer quem está certo, quem está errado, mas de efetivamente ouvir as pessoas e fazer com que as pessoas, por meio do diálogo, da comunicação assertiva, elas próprias consigam desenvolver a solução que é mais adequada para o caso delas, porque elas conhecem a realidade, elas efetivamente estavam lá quando aconteceu o conflito. Então, elas detêm a verdade. Só que olha como é emancipador, né? Porque quando a gente fala em autocomposição, eu assumo também a responsabilidade pelos meus atos. Eu preciso olhar para o que aconteceu, até para que aquilo não se repita. Eu preciso dialogar com a outra parte. Especialmente em casos de família, os pais, né, eles precisam olhar para as necessidades dos filhos. Então, a sentença pode ser que ela não atinja isso, porque o juiz não convive com aquela família, ele não sabe qual é a realidade, a necessidade daquela criança. Então, determinar que, sei lá, o pai vai ver a cada 15 dias, pode ser que não seja o melhor para o bem daquela criança. Não seja o que essa mãe precisa, porque ela precisa de mais ajuda, né? Ela precisa do pai mais presente. Ou pode até ser que a mãe não queira, mas o pai tem total condição e ele quer contribuir mais. Mas aí quem está brigando? O ego dos adultos, não é mais o interesse da criança. E isso, a mediação, ela não que ela resolva todos os problemas, tá? Mas ela é muito propícia, ela é muito adequada para esse tipo de conflito, porque essa convivência vai continuar apesar de uma sentença. E esses pais, esses adultos, eles precisam entender o que é melhor para a criança e aplicar aquilo. E eles só vão fazer isso quando todas aquelas mágoas, aquelas emoções, aqueles sentimentos que estão ali represados dentro deles, por isso que a gente brinca tanto que a mediação parece um iceberg, né? E a gente só vê no processo só a pontinha. A gente não está vendo o que está lá por baixo. Porque nenhum advogado vai colocar na petição inicial, olha, o que a minha cliente quer é que ele reconheça que ela dedicou a vida dela para essa família. E agora ele quer ir embora e dizer que ela não tem direito à pensão porque ela pode se virar. Só que ela não trabalha há 20 anos porque tudo que ela fez foi cuidar dele e da família. Então ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. Mas como que nós, advogados, pensem vocês no futuro fazendo uma petição inicial, vocês não podem colocar isso na petição inicial. O ordenamento jurídico não determina que ninguém olhe para o outro, peça desculpa ou reconheça qualquer coisa. Entendem? Como que a gente vai representar isso? A gente vai representar isso num pedido de pensão, a gente vai representar isso num dano moral. Mas isso está lá. E enquanto isso não for visto, isso não vai ser resolvido. E a mediação é o caminho nessa situação. Ela, pelo menos, é o método mais adequado. Não é que descarta o juiz e não é que a mediação é a melhor, mas para isso ela serve muito. Ontem até tivemos uma defesa do mestrado aqui na UEL e o mestrando trouxe a importância da autocomposição nos casos de família. Porque se a gente vai no CNJ e olha lá, justiça em números, você vai ter aqui uma média de 11%, 12% de autocomposição, né, de sentenças homologatórias de acordo. E vai falar, poxa, professora, nada disso deu muito certo, porque desde antes do código esse índice não mudou muito.
Só que a hora que ele fez uma seleção junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, ele conseguiu os dados, e ele fez a seleção só dos casos de família, gente, quando efetivamente aconteceu a audiência e as partes estavam juntas ali na audiência, porque aí teve os casos que ele teve que descartar quando a pessoa não comparece, esse tipo de coisa. Mas quando acontece a audiência, quase 50% dos casos têm acordo. Então, assim, é alarmante. Se a gente joga tudo no turbilhão ali de números, vira 11, 12%, porque eu tenho 83 milhões de processos. Agora, se nós olharmos para a efetividade da autocomposição, pensando na adequação, é adequado para o caso de família? Para o caso de família é muito adequado. E o resultado é muito bom. E a tendência, quando as pessoas constroem a solução do conflito, é que elas não retornem naquele conflito, que elas sigam em frente, elas não descumpram o conflito. Agora, quando eu tenho uma imposição, sem levar em consideração a realidade, a necessidade das pessoas, porque o juiz não é que ele não faz isso porque ele não é bom, porque ele não tem acesso a isso. Então, quando não tem acesso, ele não consegue dar uma resposta adequada. Vejam. E assim, é muito bonito isso, né? Eu falo, é muito bonito a gente entender que não é que um método é melhor que outro, mas que cada método tem a sua adequação, serve para alguma coisa. Ele é o mais adequado, levando em consideração quem são as partes, levando em consideração qual é o conflito, levando em consideração o valor envolvido. Então, a arbitragem serve para tudo? Não serve, porque a arbitragem ainda é cara. É um método caro. A arbitragem não serve para resolver um conflito de guarda, porque não é direito patrimonial disponível. Então, não dá para a gente querer dizer assim, olha, vamos resolver tudo por autocomposição, vamos resolver tudo por arbitragem, não vamos usar o judiciário. Não, o judiciário é importante, eu preciso do judiciário também. Né? Tem situações em que o judiciário é a melhor porta de acesso à justiça. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar também. Mas a cultura que hoje a gente fala, né, e vamos voltar lá no Kazuo Watanabe, no professor Kazuo Watanabe, quando ele fala que justiça, né, quando a gente fala em ordenamento jurídico, o que é acesso à justiça? O acesso a uma ordem jurídica justa, tempestiva, efetiva, né, que entrega efetivamente aquela resposta que o jurisdicionado buscou. E essa resposta não necessariamente precisa ser por meio de uma sentença, ela pode ser dialogada entre as partes. Agora, como que as partes vão dialogar, professora, se elas estão em conflito? Por isso que o terceiro, conciliador ou mediador, são tão importantes. E aí, deixa eu fazer rapidinho aqui para o nosso ouvinte a diferença de conciliação e mediação segundo a lei, tá? Segundo o próprio Código de Processo Civil, a gente vai usar a conciliação preferencialmente nos casos em que não haja vínculo anterior entre as partes. E mediação nos casos em que há vínculo anterior entre as partes. Por quê? Porque quando tem o vínculo, que é bem o caso, né, os casos de família, então são vínculos pré-existentes ao conflito, e que inclusive vão permanecer apesar do conflito. Então a mediação, o mediador, ele tem que se atentar e ele vai ter uma atividade muito mais profunda que o conciliador, porque o mediador ele tem que olhar para esse passado, ele tem que olhar para essa relação, e é justamente porque existe uma relação rompida, ele precisa retomar a comunicação entre as partes. Então, o mediador, ele vai ter um papel fundamental na comunicação das partes, para que elas, retomando a comunicação, elas consigam identificar qual é o ponto de convergência delas. E o conciliador, como ele não tem essa preocupação lá, né, em ver o que está por trás, quais são os sentimentos envolvidos, não. Eu falo assim, o conciliador é por causa do acidente de trânsito. As pessoas nunca se viram antes, as pessoas provavelmente não vão se ver depois, né, e tudo que elas querem é resolver o prejuízo material que elas têm.
Então, o conciliador está ali não é para retomar a comunicação, para se preocupar com o vínculo que vai se manter. Ele está preocupado em criar opções que sejam plausíveis para que as partes saiam dali acordadas e sigam a vida delas, com o seu direito efetivado. Então, é essa preocupação, né, do conciliador. Tanto que o conciliador ele faz mais proposituras de opções de solução, enquanto que o mediador ele não deve tanto fazer proposituras, ele deve muito mais viabilizar a comunicação entre as partes, porque é esse vínculo que tem que ser restabelecido, né? Que tem que ser religado. Então, esse é um ponto importante. Respondi, meninas? Me digam. Perfeitamente, professora. Bom, passando só para a próxima pergunta, o artigo 5º da Constituição, em seu inciso 35º, ele garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. No caso, a gente gostaria de entender como é que a Justiça Multiportas ajuda nesse cumprimento. Tranquilo. Ajuda porque, na verdade, ali o artigo 5º, inciso 35, ele fala da inafastabilidade, né, do acesso à justiça, na inafastabilidade da jurisdição. E eu gosto de contextualizar o momento histórico. Nós estamos falando da Constituição de 1988. É a primeira Constituição democrática, né, de um Estado de direito. Então, é um momento em que o Brasil ele está tentando voltar à sua institucionalização, porque nós estávamos saindo de uma ditadura. Então, é um momento de fortalecer as instituições e, dentre elas, fortalecer o Poder Judiciário. Então, é dizer, olha, os conflitos vão ser resolvidos pelo Poder Judiciário e isso não deve ser negado a ninguém que quiser buscar a solução do seu conflito pelo Poder Judiciário. E isso permanece até hoje. Mas quando a gente vai agora no artigo 3º do Código de Processo Civil, e ele é uma releitura do artigo 5º, inciso 35, ele não vai mais falar da inafastabilidade do Poder Judiciário, ele vai falar da inafastabilidade da jurisdição. E aí a gente entende que jurisdição é solucionar conflitos. Jurisdição é a atividade de pacificação social. E a atividade de pacificação social não necessariamente é a única porta o Poder Judiciário. Pode ser o Poder Judiciário ofertando, inclusive, a conciliação e a mediação, que acontece hoje. É o modus operandi, né, do processo de conhecimento. Então, o autor ajuiza a ação e é designado uma audiência de conciliação ou de mediação, a depender do caso. Para só depois, sendo negativa essa audiência, é que o réu apresenta a defesa. Então, o próprio sistema, ele trouxe isso para dizer, olha, tem outras possibilidades, vamos tentar aquela possibilidade que é a mais rápida, a mais barata, que nós vamos fazer com que as pessoas efetivamente resolvam seus conflitos e sigam a sua vida. Vamos tentar? Vamos começar por aí? Então, o artigo 5º e o artigo 5º da Constituição, inciso 35, e o artigo 3º, caput do CPC, eles estão falando sobre a mesma coisa, eles estão falando sobre o acesso à justiça, só que numa releitura do Código de Processo, porque agora a gente já entendeu, e o judiciário está fortalecido, ok, enquanto instituição. Então agora a gente pode começar a falar, olha, eu não preciso só do judiciário, eu posso, inclusive, ter a conciliação e mediação fora do judiciário. E isso, ainda assim, ser reconhecido, porque o ordenamento jurídico reconhece isso como um título executivo extrajudicial. E se eu quiser, eu posso pegar esse acordo que eu fiz extrajudicialmente e levar para o juiz homologar para que ele se torne uma sentença judicial. Então, veja que existe o acesso à justiça dentro desse sistema multiportas. O sistema multiportas só veio abrir para nós as possibilidades e dizer, olha, tem várias possibilidades, tá? Todas elas te resguardam, todas elas são efetivas para a resolução do conflito.
qual delas você vai escolher, ou qual delas vai ser indicada para você, vai depender de qual conflito, qual o objeto do conflito, quais as partes envolvidas. Então, tem menor envolvido? Eu posso fazer um acordo fora do judiciário que envolva o direito de um menor? Posso. Só que aí eu preciso encaminhar isso para o Ministério Público, para que ele possa dar o parecer, observando, né, o direito do menor, do envolvido, do vulnerável envolvido, e para o juiz homologar. Mas a própria lei de mediação fala isso. Eu posso fazer um acordo extrajudicial numa mediação, e aí tem um menor envolvido? Tudo bem, a gente encaminha isso para o Ministério Público e para o juiz. Isso acontece hoje, inclusive, dentro de cartórios. Então, veja hoje a potência de resolução de conflitos dentro dos cartórios no Brasil. Quanta coisa a gente levou para cartório. Lá, eu advoguei nessa época, quando começaram os inventários e os divórcios extrajudiciais em cartório, em tabelionato. Nossa, isso foi, assim, chocante e muito bem visto, na verdade, na época. Porque se as partes elas já estavam em consenso, elas não tinham filhos menores, né? Elas tinham consenso em relação ao patrimônio, eram capazes, por que não levar num tabelionato, faz uma escritura pública e acabou. Não precisa ajuizar uma ação, não precisa passar por uma audiência, não precisa de Ministério Público se manifestar, porque não tem ali direito necessário para isso. E as partes são... Gente, você quer mais emancipado? As partes são capazes. Se eu sou capaz de casar, eu sou capaz de descasar. Né? Não faz muito sentido, não fazia isso. Por que até hoje a gente resguarda quando tem... Porque tem o interesse de uma criança. Aí eu preciso resguardar o direito da criança. Mas os adultos envolvidos, se eu posso adquirir direitos, eu posso me desfazer deles, eu posso transacionar esses direitos. Então, não é uma coisa nova, eu até chamo a atenção para isso. Não é que o sistema multiportas é uma coisa agora, né, do CPC. Pare e pensa na questão dos cartórios. A lei dos cartórios, do inventário e do divórcio extrajudicial em cartório, salvo engano, salvo maior, né, é de 2007, 2006 ou 2007. Então é muito antes, a gente já estava vendo isso, que era necessário abrir possibilidades de resolução desses conflitos. E hoje você pode fazer isso no cartório, mesmo tendo menor, porque aí o cartório, o tabelionato, encaminha para o juiz, que vai passar para o Ministério Público dar o parecer, e ao final, se tiver tudo certo, ele vai dar a sentença homologatória. Então, o artigo 5º, inciso 35, quando ele fala da inafastabilidade do Poder Judiciário, mas veja, o Poder Judiciário ele é como se ele criasse raízes, assim, ele tá por ali. Porque se precisar fiscalizar, se precisar garantir, se precisar afirmar se esse direito está certo, ele tá por ali. Mas eu não preciso levar tudo para ele. Então, eu entendo que, na verdade, a gente ampliou o acesso à justiça com esse sistema multiportas. Muito bom, professora. E passando para a nossa próxima pergunta, parte dela acredito que até a gente já conversou um pouquinho aqui, mas vale aprofundar sempre. A gente queria saber quais os benefícios, né, que a justiça multiportas traz e também como ter acesso a esses métodos de solução de conflitos, né, que não o judiciário. Ok, ótima pergunta. A conciliação e mediação, ela pode acontecer tanto fora do judiciário, que eu já comentei aqui por cima, o extrajudicial, como ela pode acontecer dentro do judiciário, dentro de um processo. Hoje nós temos o Sejusc. E o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ele tem um papel pré, né, que a gente chama de Sejusc pré e o Sejusc pró. O Sejusc pré é o centro judiciário, é muito sistema multiportas, né, pensado lá, se a gente for parar para pensar. Olha, está aqui o judiciário à disposição
Mas, por exemplo, eu não tenho um processo ainda. Eu tenho uma demanda contra você, Rafaela. Você não me pagou determinado valor e eu quero te cobrar. Mas eu não quero ainda ajuizar um processo, porque é um valor pequeno, vai ficar mais caro eu ajuizar o processo do que, né, tentar cobrar isso consensualmente. Que é outro fator importante de se pensar também. Às vezes as pessoas não acessam o judiciário, mesmo precisando, porque elas não têm condições. Ou porque vai ficar mais caro cobrar judicialmente do que o próprio valor que elas vão cobrar. Então, vamos lá. Eu posso entrar no Sejusc Pré e dizer, olha, eu tenho essa demanda aqui contra a Rafaela. E o Sejusc, né, ele vai, então, mandar uma carta para você convidando para uma audiência de conciliação. Mas nós não temos um processo ainda. Você não é ré. Eu não sou autor e você é ré. Você pode ou não vir para essa audiência. Não é uma intimação, né? Aquela obrigatoriedade de que se você não comparecer, você inclusive é multada. E nós podemos, então, aqui no ambiente, porque qual é o Sejusc? O que mudou também do Código de Processo de 73 para o Código de 2015 em relação à conciliação e mediação? Não acreditem que a conciliação é coisa do Código Novo. Não, a conciliação já existia. A conciliação existe há muito tempo. A própria humanidade, a gente só chegou até aqui porque a gente aprendeu a se conciliar. Senão a gente não teria chegado até aqui. O William Ury fala isso. Olha, a gente só chegou até aqui porque quando a coisa fica muito feia mesmo, o ser humano entende que tem que sentar e conversar. É sobre isso. Senão a gente não estaria aqui com a tecnologia e as armas que a gente tem hoje enquanto humanidade, nós não estaríamos aqui. E aí é um convite no Sejusc Pré que as partes têm para conversar, mas para conversar diante de alguém que foi capacitado para conduzir essa conversa, que é o conciliador ou o mediador. E o CPC de 1973, ele trazia também uma possibilidade de conciliação durante o processo judicial. Mas quem conduzia a audiência de conciliação era o próprio juiz. E qual é a dificuldade nisso, né? Do ponto de vista metodológico mesmo? É que o momento do diálogo entre as partes é um momento de desarme, é um momento de vamos conversar, vamos ser sinceros, né? E como que eu vou fazer isso diante daquele que vai me julgar depois? Então, assim, como advogados, né, e eu advoguei nessa época, o que a gente aconselhava para o cliente? Não fala nada, deixa que eu falo. Porque qualquer coisa que ele dissesse podia ser consignado em ata e podia constar ali como uma confissão. Que a parte contrária ia pedir, eu quero que consigne em ata, então, ele está assumindo que a culpa é dele. Ele está oferecendo pagar os 5 mil porque ele está assumindo que a culpa é dele. Então, e o juiz, por mais que, não, aqui não é o momento disso, deixa para lá, mesmo que ele fizesse o jogo de deixa isso para lá, ele está formando a cognição dele, está formando o conhecimento dele a respeito do que se trata ali. E ele vai ser o julgador. Então, não era um ambiente propício, efetivamente, para a conciliação. Não era um ambiente propício para a informalidade, para a autonomia da vontade. Não, os advogados não aconselhavam o cliente, vamos entrar lá, vamos tentar negociar, vamos conversar. Se tivesse que ter alguma proposta de acordo, isso o advogado e a parte conversavam antes, e muitas vezes os advogados já se levantavam e se encaminhavam para o advogado da parte contrária para tentar costurar o acordo antes de entrar na audiência. Porque ninguém queria ter o risco de entrar na audiência e começar a debater e os clientes falarem alguma coisa que depois depunharia contra eles próprios. Entendem? Então, o ranço, inclusive, que existe da minha geração e das anteriores à conciliação e à mediação se deve muito a essa cultura
de como era essa audiência. Antes era na frente do juiz, eu não ia deixar meu cliente falar. Então a gente tinha um jargão assim que a gente falava, ó, você entra mudo e sai calado. E é equivocado, porque a autocomposição é o ambiente das partes falarem, não dos advogados falarem. É o momento das partes serem protagonistas da resolução do conflito. E não apenas espectadoras. O conflito é delas. Elas têm que ter autonomia para discutir. O advogado está ali para garantir a legalidade, para garantir a validade, para garantir, claro, que o interesse da parte não seja prejudicado. Tanto que o Código de 2015, o atual código, ele vai dizer que essa audiência, preferencialmente, ela é feita no SEJUSC, por conciliador ou mediador. Ela é sigilosa. Tanto que o conciliador e o mediador não podem depois depor, prestar testemunho no processo, né? As partes não podem usar as informações daquela audiência para depois dizer, ele assumiu, ele é culpado, ele falou. Não, tem confidencialidade nessa sessão de conciliação ou de mediação, que é justamente para que as pessoas possam se desarmar, elas possam vir e realmente dialogar, sem a preocupação de algo ser usado contra ela depois, né? Ou consignar isso no processo. Lembra do que eu falei antes? O que não está nos autos não está no mundo. Então, a nossa preocupação de advogados no código anterior era fazer constar na ata, porque constava no mundo. Aí o juiz sabia. Aí estava lá escrito. E essa audiência da conciliação e da mediação no SEJUSC é justamente, não é para estar no mundo. É para que as pessoas possam realmente conversar. Se elas conversarem e chegarem no consenso, aí o consenso vai ser posto, né, a termo, que a gente fala, vai ser escrito, redigido, em forma de um acordo pelo conciliador, pelo mediador, os advogados estarão ali para auxiliar, e aí vai ser encaminhado para o juiz homologar. Mas é outro pensamento, é outra lógica, é outra cultura. E aí eu estava falando SEJUSC pré e SEJUSC pró e me perdi aqui, né? Então, no SEJUSC pré, o que acontece? No SEJUSC pré, eu ainda não tenho um processo, por isso que é pré-processual. Não tenho processo, mas eu chamo outra parte para vir conversar. E para vir conversar dentro de um ambiente em que eu vou ter alguém capacitado para fazer isso. Deu acordo? Ótimo! O conciliador ou mediador judicial, ele vai encaminhar isso para o juiz homologar. Então, veja, eu venho sem processo e saio de lá com uma sentença. É uma maravilha. E tem, não deu acordo, professora, no SEJUSC pré, ou a parte não compareceu. Bom, aí era um convite, ninguém é obrigado a fazer acordo. Isso é importante também, o princípio da voluntariedade. Ninguém pode ser obrigado, ninguém pode ser coagido a fazer um acordo. Se eu agora no SEJUSC pró, né, no SEJUSC processual, o que acontece? Eu já tenho um processo. Então, eu já ajuizei uma ação contra a Rafaela. A Rafaela é citada para comparecer à audiência, está prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. A Manuela vai ser a nossa conciliadora. Chegamos lá, a Manuela é uma conciliadora cadastrada no SEJUSC. Vamos buscar, nós duas estaremos amparadas por advogados, pelos nossos advogados constituídos, e vamos para essa audiência. Deu acordo? Ótimo. A Manuela vai pôr a termo isso, junto com os nossos advogados, vai encaminhar para o juiz competente para que ele homologue. Não deu acordo? Você já sai de lá intimada para apresentar sua defesa em 15 dias úteis. Mas nós já temos um processo em andamento. E nós colocamos aqui, enquanto cultura, de que precisamos buscar autocomposição antes, né, da escala de litígio aumentar entre as partes. Então, esse foi o pensamento assim, do legislador. Tem problemas? Tem vários. Tem críticas? Eu tenho muitas. Mas, em resumo,
é assim que funciona. Então, a gente pode ter autocomposição extrajudicial, e veja que legal, extrajudicial dentro do próprio judiciário, no SEJUSC, como eu posso ter dentro do processo. E eu também tenho a possibilidade de fazer extrajudicialmente em câmaras, em instituições de mediação, tá? Que são instituições geralmente privadas, em que tem lá o seu corpo de conciliadores e mediadores, as partes pagam para que esse conciliador, esse mediador, né, pagam honorários para que essa pessoa altamente capacitada, escolhida pelas partes, que é de confiança delas, ajude nesse processo de diálogo. Se acontecer o acordo ao final, elas podem, né, viver com esse papel, que é uma decisão delas, que é um título executivo extrajudicial, é um contrato, é um negócio jurídico que elas fazem, ou se elas quiserem, elas podem ainda levar para a homologação judicial. E a gente tem mais uma opção extrajudicial, que é o conciliador ou mediador ad hoc, que é aquela pessoa escolhida para aquela finalidade. Então, eu não quero pagar uma câmara de mediação, porque tem custo alto, tem taxa de registro, tem o valor do mediador, que geralmente é uma tabela mais alta, mas eu conheço, os advogados conhecem uma mediadora, uma pessoa, né, que fez vários cursos, é uma pessoa muito reconhecida, respeitada, e eles indicam para as partes, olha, vamos tentar uma mediação ad hoc, uma mediação com essa pessoa, e elas podem fazer isso, tá? Quais são as regras nesse caso? As regras que o mediador, ou mediadora, junto com as partes determinarem. Quando eu vou para uma câmara de mediação, eu tenho o regulamento da câmara. É como se fosse o CPC, são as regrinhas daquela mediação, como funciona, como que a gente chega no nome do mediador, qual é o prazo, como é que, né, quais são os encaminhamentos. Então, eu tenho regras pré-estabelecidas. No ad hoc, eu não tenho regras pré-estabelecidas. As partes e o mediador vão firmar essas regras de acordo com a vontade, flexibilidade e autonomia delas. No judiciário, tem regras? Tem, tá na lei. Daí a gente vai usar o que tá na lei. Tá bom? Acho que era isso, né? Se faltou alguma coisa, podem perguntar. Não, professora, foi tudo muito bem esclarecido. Passando para a próxima pergunta, no caso, o que a gente queria entender é se é plausível afirmar que esses métodos autocompositivos, eles também servem como ferramentas para a diminuição da desigualdade social, principalmente quando a gente fala do artigo 3º da Constituição e dos objetivos que ali são elencados. Olha, eu acho que contribui bastante, né? Porque todos eles são ferramentas de solução de conflitos. A própria autocomposição, ela tende a ser mais barata, ela tende a ser mais rápida, e, além disso, eu tenho a possibilidade de usar o próprio Poder Judiciário para autocomposição, e aquelas pessoas que efetivamente não têm condições, elas podem pedir o benefício da assistência judiciária gratuita e fazer uso do SEJUSC pré-processual. E também, dentro do processo, elas vão ter o benefício e aí vão poder utilizar, né, a fase ali de autocomposição prevista no próprio Código de Processo Civil. Então, a desigualdade, a melhoria para a sociedade, a autocomposição só contribui, né? Porque ela vai, inclusive, trazer esse senso de democracia, porque as partes estão construindo a solução para o caso delas. É bastante emancipador, é de total, assim, a doutrina é unânime, né, no sentido de que, sim, a autocomposição, ela traz uma emancipação social e uma pacificação maior do que a heterocomposição, porque na heterocomposição você está delegando para alguém, você não está assumindo as rédeas ali da sua vida e resolvendo e dialogando. É como se fosse, eu estou enfrentando efetivamente o problema, né? E estou criando opções para ele. Então, eu vejo como bastante positivo a autocomposição. O que a gente tem que tomar um certo cuidado
é no desequilíbrio de poder entre as partes, numa autocomposição. Aí sim, ela pode se tornar um instrumento de perpetuação daquela diferença de poder que já existe, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito, porque esses 83 milhões de processo, na verdade, eles não são porque a dona Maria foi no mercado comprar uma banana maçã e voltou com o preço da banana ouro. Não, essa pessoa não vai buscar o judiciário para resolver isso. Não é, eu estava lá esperando o voo foi cancelado, daí eu não tive assistência, então eu vou ter que entrar com uma ação. Nós, nessas situações, somos litigantes eventuais. Nós não somos repetidores de processo. É quando realmente o direito foi lesado, e aí eu tenho o direito de buscar a solução, né, para isso, de dar uma resposta para o meu direito que foi lesado. E que eu, eventualmente, tentei já resolver nas vias administrativas, ou numa ligação no 0800, ou no consumidor.gov, ou eu fui em algum... Então, assim, dificilmente as pessoas realmente... eu vou entrar com uma... Olha, quanto mais você conhece o judiciário, menos você quer usar o judiciário. Pelo menos esse não sei, é o meu pensamento. Eu não vou buscar o judiciário porque eu comprei um macarrão com caruncho e vou pedir dano moral por isso. Não faz sentido, né? Não tem porquê. O tempo que eu vou perder para fazer isso, para ajuizar uma ação, para ter que ir numa audiência. Sabe, é mais fácil eu ligar no 0800, informar, pedir, troca para mim, ou ir no mercado, volta, eu quero trocar o pacote, veio com defeito. Então, veja só, quando a gente fala, e eu já falei isso no passado e hoje eu me policio mais, porque os 83 milhões de processos nos levam talvez a pensar que o brasileiro é litigante. É um povo muito litigante, é um povo que qualquer coisa vai buscar o judiciário. E quando a gente olha com profundidade as estatísticas, os números que o próprio Poder Judiciário nos oferece, nós entendemos que não são essas pessoas que entopem o judiciário, que fazem, né? Mas sim os litigantes repetitivos. E quem são esses litigantes repetitivos? Aqueles que usualmente estão usando do judiciário. É a própria administração pública, os bancos, as empresas de telefonia, aviação, porque tem um fluxo muito grande, ou como autor ou como réu, né? O INSS é o maior réu do Brasil. Então, assim, é porque a dona Maria lá entrou com 10 mil processos contra a INSS. Não, é porque ela teve o direito dela violado. Ela não teve a concessão do benefício, então ela teve que entrar. Alguma coisa está errada, né, no País das Maravilhas, mas não é o litigante eventual o problema. Não é essa pessoa, não é negar acesso à justiça às pessoas mais vulneráveis que vai resolver o problema dos 83 milhões de processos. Isso a gente tem que dizer com responsabilidade. Eu não posso falar em diminuição de direitos. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso também conscientizar as pessoas de que existem outros métodos, que nem sempre para resolver o problema precisa ser por sentença. Só que, por outro lado, eu preciso olhar para o problema maior, que são esses litigantes repetitivos. Eles estão, alguma coisa está errada. Se nós formos pensar, por exemplo, em repetição de negativa de direitos ou de lesão a direitos, por que as empresas de aviação, por que elas vendem mais passagens do que tem vagas no avião? Elas precificam isso. Isso é precificado, porque vale a pena vender mais, porque sempre tem alguém que desiste, sempre tem alguém que troca, sempre tem não sei o quê, o voo que atrasa, então esse passageiro não vai entrar. Então ela precifica, é melhor eu rodar, eu vender mais para poder rodar cheio, do que vender exatamente a quantidade de
de lugares que tem no avião. Ou então é melhor eu fazer isso porque na hora eu vou oferecer lá R$300 para a pessoa e ela vai ficar, e eu vou vender no balcão a passagem para quem chega no aeroporto e quer comprar na hora por R$3.000. Então ela está precificando isso. Aí é outro tema que eu tenho estudado bastante no mestrado e no doutorado, que é a análise econômica do direito. Então, isso é importante, a gente precisa ver, porque o direito é custo para a economia. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar discutindo ideologia. Mas nós precisamos pôr isso na prática. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso de várias formas, inclusive fortalecendo o judiciário para que o judiciário seja mais firme e efetivamente puna quem rotineiramente, repetidamente, lesa direitos. Mas não é isso que a gente vê. Aí as pessoas falam em banalização do dano moral. Só que o lado inverso disso? Por que eu tenho que pedir o dano moral? Porque meu direito foi lesado e ele podia ter sido evitado, mas não foi, porque vale mais a pena para eles lesar o direito do que cumprir o determinado na lei. Só que a gente continua pondo a culpa no acesso à justiça. Ah, não, 83 milhões, que absurdo, o acesso à justiça está muito fácil. Realmente, tem gente que abusa. Tem pessoas que abusam desse direito. E por isso, sejam elas litigantes eventuais ou repetitivos, elas têm que ter uma punição. Porque elas estão usando o sistema e prejudicando que as pessoas que realmente precisam, elas possam ter uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva, e barata. Então, tem muita coisa para a gente conversar, é muito complexo o assunto. A gente não pode olhar só por um lado e nem só pelo outro, né? Hoje a gente fala da litigância predatória inversa. Então, tem muito assunto aí para a gente conversar. Mas, enfim, acho que todas essas análises, elas são válidas e necessárias. Bom, professora, caminhando então para a nossa última pergunta, acredito também que a gente já tenha tocado um pouquinho nesse assunto, deu para perceber o quão amplos são os benefícios, né, da autocomposição. A gente queria saber, existe algum ponto negativo nesses métodos? A senhora até comentou daquela questão, né, da possibilidade que tem que tomar cuidado para não haver um desequilíbrio entre as partes, né? Acredito que esse seja um exemplo. A gente queria saber mais algum ponto que pode ser considerado negativo? Verdade, eu acabei me desviando do que eu estava falando antes. Eu acho que não existe um ponto negativo, a autocomposição é ruim. Mas existem luzes amarelas para a gente observar. Então, tem essa questão de que para tudo a conciliação, a mediação vão servir? Não. A primeira coisa é entender a adequação. Segunda coisa é entender a eficiência. Porque adequação, eu ainda posso dizer assim, todos os métodos são adequados, ou quase todos. Então, eu posso usar o judiciário ou posso usar uma mediação extrajudicial. As duas são adequadas. Aí a gente passa para a segunda parte da análise. Mas qual é mais eficiente? Qual vai me dar uma resposta? Qual eu vou usar menos recursos para obter uma resposta mais rápida, uma resposta mais efetiva? Pode ser que então é extrajudicial. Ou pode ser que se eu precisar de assistência judiciária, porque a extrajudicial eu vou ter que pagar. Então eu preciso de assistência judiciária, então eu vou usar o Sejusc-Pré. Então, eu preciso observar, eu divido sempre essa análise em 2 pontos. Primeiro, é adequado? Se eu respondo que sim, aí eu tenho que partir para a segunda pergunta. Tá, dentre todos os meios adequados, qual é o mais eficiente? E a eficiência, ela hoje é um princípio previsto na Constituição e previsto no próprio Código de Processo Civil. Né, como uma forma de resolver os conflitos com menor
com o menor uso de recursos financeiros mesmo, de tempo, né, e obtendo uma resposta que efetivamente vai trazer essa pacificação social. Então, essa análise também é importante. Tem ponto negativo para a autocomposição? Não, mas a gente precisa olhar isso, e nessa adequação, por exemplo, olhar essa discrepância. Então, é óbvio que uma empresa de grande porte e o consumidor só vai ter acordo, gente, se a empresa quiser. E ela vai trazer a proposta que pode ser que para o consumidor não seja o melhor caminho, mas também o processo é sempre um risco. Então, é 2.000 ou aguardar uma sentença. A sentença pode entender que é um mero dissabor, ou então a sentença pode dizer, não, 5.000. Que aí volta naquela questão que eu estava dizendo antes. Enquanto a gente não houver também a utilização, né, da punição pedagógica, de dizer, não, peraí, isso não pode continuar. Então, se houver venda de passagens, o overbooking, né, se houver vendas além daquele tamanho, a pessoa entrou na hora no site, tinha lugar para comprar ainda no avião, mas estão dizendo que não tem mais lugar e querem que eu não entre no avião, mas como que no site ainda tem? Olha só, então é óbvio que meu direito está sendo lesado. E se isso não for punido exemplarmente, a empresa vai continuar pondo isso na precificação dela. E aí eu ainda vou ser chamado de litigante abusivo? Porque, nossa, eu fui ao judiciário para pedir isso. Então não faz sentido, né? Só que existe essa discrepância. Hoje, para fazer acordo, né, no âmbito dos grandes casos, quando que as empresas vêm para acordo? Quando elas não querem formar precedente negativo. Podem ver que aí a gente tem uma mobilização nacional para fazer acordo, porque eu não quero que isso chegue ao STJ, ao STF para formar precedente, que está se encaminhando para um precedente negativo. Então, para tudo, faz mutirão, vamos conversar. Ou seja, aí está sendo usado para um caminho que é não resguardar os indivíduos, e sim evitar que eu chegue numa decisão que depois, né, possa ser reproduzida para todos que foram lesados. Então, tem aspectos a serem vistos, a gente tem que tomar cuidado, mas não que a autocomposição em si seja negativa, mas tem aspectos que a gente tem, sim, que discutir com um pouquinho mais de profundidade. Certo? Perfeito, professora. Muito obrigada pelas suas respostas, pelo seu tempo. Infelizmente, o nosso tempo aqui do episódio está chegando ao fim, mas foi um prazer ter você aqui conosco e poder participar dessa conversa tão produtiva. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, eu que agradeço e espero que as pessoas compreendam e utilizem mais, né, esse sistema multiportas e entendam ele como um grande menu à nossa disposição, usando com responsabilidade e entendendo essa questão da adequação, então um meio que é mais adequado para o meu conflito e que traga mais eficiência na solução dele. Bom, isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @justconexão.el, porque por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o próximo episódio. E esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam Augusto Henrique, Heitor Duarte, Manuela Janazzi, Matheus Monte, Rafaela Romagnoli e os diretores Fernando Iocomize e Manuela Muniz, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Rafaela Romagnoli. E eu sou Manuela Muniz. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.